clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Nesta noite todos juntos, de mãos dadas, somos fortes. Esse grupo do Evangelho superou as noites tristes e acendeu a luz do amor. Em cada lar um cantinho de alegria e esperança, a luz venceu. Nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Seus irmãos, la 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 lá se vai o homem velho que serviu para despertar os corações endurecidos. Todos nós compreendemos o valor de nosso irmão. Em cada lar nova luz veio habitar e o amor nasceu nos corações. Nos corações não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Boa noite, Eva. Como estamos todos? Maravilhosamente bem dispostos, felizes e gratos? É assim que Deus espera que nós estejamos sempre, todos os dias, sorridentes, gratos, bem dispostos. E bola para frente, que atrás vem gente. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo a qualquer hora que você vier. É um prazer te receber, né?
426 dias. Tem gente que não aguenta mais. Tem gente que fala assim, meu Deus do céu, lá vem eles de novo. E tem gente que fala assim, corre que lá vem eles de novo. Corre para assistir. Outros falam, corre porque lá vem eles, desliga tudo. É assim, nós somos assim. Tem gente que fala, nossa, essa moça canta bonito. Tem gente que fala, meu Deus do céu, não suporto mais escutar a voz dessa moça. Ah, mas esse menininho é chato demais. E tem gente que fala assim, não, eu gosto desse cabra, desse matuto. Nós somos assim, meus irmãos, a vida é assim. Mas para quem está aqui, para quem gosta e para quem está junto, que bom, que alegria. É um prazer estar com você. Muito obrigada por você nos deixar entrar na sua casa. E você também está aqui dentro, aqui na nossa sala, né? Vocês são a nossa família. Muito bem-vindos. Vamos acender a nossa lanterninha e vamos avisar a Jesus que nós já estamos aqui do jeitinho que nós somos, mas com a intenção de melhorarmos todos os dias um pouco. E se for pé ante pé ou aos saltos, nós chegaremos lá, cada um do seu jeito, com a sua própria vontade, com as suas escolhas. Que o Senhor nos abençoe para que façamos as melhores escolhas possíveis para o mais rápido possível alcançarmos a luz. Obrigada, Jerônimo Mendonça, irmã Sheila, todos os espíritos amigos, vovó Nem, obrigada, Chico Xavier, doutor Bezerra, doutor Eurípides, José Grosso, Ismael, doutor Inácio, doutor Dilon, Cairbar Schutel, Batuíra, nosso querido padrinho, e tantos outros estão sempre conosco, irmã Sheila, Maria Dolores, Mei, é muito espírito para a gente lembrar o nome. Então sejam todos abraçados em nome da família Eva, especialmente quem segura o Eva, os espíritos que cuidam desse programa, que tem as rédeas na mão, e Jesus, porque se Jesus disse é para ser, ninguém segura. Então, que seja feita a vontade do Pai, que tenhamos uma noite de paz, que tenhamos um aprendizado seguro, tranquilo, sob as bases da nossa doutrina tão querida. Que Deus seja louvado e todos os lares sejam abençoados. Então pedimos permissão para iniciar o nosso Evangelho de número 426 com as bênçãos de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Alô, alô, menininho. Alô, alô, meu povo. Boa noite. E aí, gente, vai contando aí como é que estão as coisas, hein? Eu já estou aqui concentrado nos comentários de vocês aqui, que tá a 1000 por hora, né? Mas salve Jesus, mais uma vez. Salve Kardec, salve Chico Xavier. Salve essa espiritualidade aí que nós desejamos que continue nos amparando, para que a gente consiga seguir adiante, né? Hoje, segunda-feira, fechando o mês de maio de 2021. Gente, nossa, amanhã já é um mês novinho, hein? Gente, mas passou rápido, viu? Mês novinho esperando a gente. Olha que beleza, hein? Então, hoje temos aniversariantes aqui. Vamos lá, quem é? A Andréia. Andréia aqui de Brasília, ó. E ela anunciou que está completando 6.8. Oh, parabéns, Andréia. E a Sandra Lucas também está fazendo aniversário hoje, ó. Parabéns, viu, Sandra? Deus te abençoe. Muito bem, mais alguém aí, gente, que estiver aniversariando, por favor, anunciem. Então, olha só, hoje tem mais fotografias aqui dos evangelistas do amor, viu? Acompanhe aí na telinha do seu celular, da TV, do computador, não importa, do tablet, né? Não importa de onde você esteja, agora, olha só quem está nos visitando hoje aqui. No centro, eu vou começar pelo centro, gente. Essa nossa amiga é lá de São Paulo, é a Adriana Joaquim, né? Sempre comentando aí, uns comentários muito pertinentes, né? Uns comentários sempre conectados com os temas abordados aqui, com as canções. Do lado direito de quem está olhando para o aparelho, lá de Rondonópolis, é a nossa querida Selma Sperber. Ó,
E do lado esquerdo, em meio à natureza, olha só, gente, tem um rio aí com uma cachoeira cheia de pedras aí, ó. É a nossa querida Cláudia Sanches. Ela é da cidade de Munhoz, lá nas Minas Gerais. Olha que beleza. Vamos ver quem mais. Hoje tem mais gente aqui presente aqui no Eva. Ó, povo aí, tem uma que tá no meio da natureza. À esquerda aí do seu aparelho, ó. É a Dona Neide. A Dona Neide é lá do Pernambuco. É de Carpina. Nós já estivemos lá. Foi um evento interessante. Demorou acho que quase 4 horas e os espíritos não deixavam terminar. Você lembra disso? Foi. E do lado direito é a nossa querida Fátima Búfalo. Essa aí é fácil de lembrar do nome, né, gente? É um nome bem peculiar aí. A Fátima é de Campo Limpo Paulista, Estadão de São Paulo. Muito bem, gente. Olha, obrigado a vocês aí, viu? Por essa companhia feliz aqui no Eva. E a gente vai aos poucos, conforme a gente vai dando conta aqui, mostrando aí as feições dos evangelistas do amor. Vão perdoando aí quem aí a gente não conseguiu colocar aqui, viu? Mas a gente vai fazendo um esforço para, aos poucos, né, ir mostrando aqui os nossos evangelistas. Muito bem. Gente, tem uns três. Pode falar. Não, pode falar. Não, você. fale, Não, por favor. você. Eu aguardo. Não. É que hoje Jesus chegou aqui de presente para nós. Olha aí, gente. Esse Jesusinho é filhotinho do outro. Olha que gracinha. E esse tercinho aqui lindo, ó. Olha que roxinho aqui, ó. Já te pendurei aqui para abençoar a nossa live, ó. Oi, para cá? Para cá? Aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer ali. Apareceu. Olha que bonitinho. Agora nós temos o Jesusinho do lado da vovó. Ô, gente, alguém precisava fazer o Jeromão, né? Tem muita artista aí, viu? Então, pessoal aí campeão no artesanato aí no grupo. Já pensou pôr o Jeromão aqui do lado da vovó? Mas muito obrigada, viu, Dona Maria do Carmo, tão carinhosa, né? Daqui a pouco nós vamos mexer essa mesa só com os negocinhos da Dona Maria do Carmo. É só permitir que eu instale minhas prateleiras que já estão adquiridas aqui ao fundo. Aqui cabe bonequinho à gente, vontade. Essa vovozinha aqui é a Lilian Cael que fez agora para experimentar, né? Eu acho que a gente vai conseguir ter a vovó à disposição. Tem um galinho de arruda na mão dela aí, dá para perceber daí, gente? Muito bonitinha. Muito bem. Alô, Altair Álvares, lá de Aracaju, Sergipe, acompanhando o Evangelho de Amor hoje também, né? Muito bem. Alô, Dona Maria do Carmo. A lista pedindo para eu agradecer a senhora aqui, viu? Pela gentileza. Eu já fiz isso pelo Zap umas 3 ou 4 vezes, mas eu faço questão de fazer aqui ao vivo e a cores. Gente, continuando então, né, nós já havíamos anunciado aqui para vocês, nós começamos a trabalhar o tema O Espírita e o Mundo Atual, né, com base num texto do nosso querido Herculano Pires. E o Herculano Pires, ele embasou esse texto num livro chamado Tesouro dos Espíritas, do Miguel Vives, que é um espanhol, e em breve nós falaremos desse companheiro aqui, viu? Tem uma influência muito boa no espiritismo, uns pontos de vista assim, muito interessantes e que tem muito a contribuir, especialmente para nós que estamos aí querendo, né? Ou até mesmo já nos considerando espíritas. Esse espírita é gente boa, esse menino. Nós já falamos aqui um pouquinho, né, sobre isso e nós paramos o texto, nós demos um pera nele, exatamente quando nós estávamos aqui diante da nossa responsabilidade como espíritas, que é de contribuir, de lutar
pela implantação do reino de Deus, aqui na terra. Então eu penso que vocês já se recordam aí, né? Porque foi antes de ontem que nós conversamos sobre esse assunto, então está bem fresquinho aqui na nossa mente. E hoje a gente vai continuar então. E a pergunta que dá início aqui à nossa reflexão é exatamente essa, né? Como nós podemos lutar pela implantação do reino de Deus aqui na terra? Gente, é lógico que tanto Miguel Vives quanto Herculano Pires, eles têm um objetivo muito simples, que é simplesmente indicar, né, apontar caminhos para nós espíritas, de como nós podemos proceder diante das circunstâncias da vida, né, em função dos inúmeros problemas dessa realidade na qual nós estamos inseridos agora. Porque faz uma diferença muito grande reagir como espírita ou reagir como alguém que não tem a mínima, vamos falar assim, informação que o espiritismo nos oferece. Então eles apontam alguns caminhos aqui. E eles deixam claro o seguinte: não se trata de um manual. Muito pelo contrário, eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados em estabelecer regras, né? Especialmente, normalmente a gente encontra muitas, e essas regras aqui, elas são uniformes, né? São os velhos dogmas, né? Assim, gente, são rígidas, você tem que seguir por essa estrada aqui, não sai dela, não. Não, eles querem apontar alguns caminhos aqui. Ou seja, apresentar um pequeno esboço de um roteiro, um rascunho de um roteiro, que, se nós quisermos, nós podemos aproveitar e completarmos aí, né, para que a nossa trajetória seja mais segura. É lógico que não é somente hoje que nós apresentaremos esse esboço de roteiro aqui para implantarmos o reino de Deus aqui no planeta Terra. Não é hoje, mas nós teremos outras oportunidades, porque a gente vai continuar com base em Herculano Pires e no livro, né, Tesouros Espíritas. Então, eles estão dizendo aqui para nós o seguinte, que a luta do espírita é incessante, não para. Não dá para parar para descansar aqui, gente. Ou seja, eles estão dizendo para nós o que Kardec já reforçou na codificação, deixando bem claro para nós o propósito do planeta Terra e das nossas encarnações aqui. Ou nós estamos aqui estudando, ou nós estamos aqui ainda cumprindo pena, não é assim? Ou nós estamos aqui passando por um processo de tratamento, de cura. Foi assim que descreveram o planeta, né? Ou é uma prisão para alguns, ou um hospital para outros, ou uma escola para tantos outros. Em momento nenhum, a Terra foi colocada como uma colônia de férias, apesar de que aqui, né, é um dos planetas nesse grupo de mundos de provas e expiações bem caprichados, né? Para quem gosta de umas férias assim, daquelas especiais, aqui parece que é um planeta de férias, mas não é. Então, as frentes de batalha dos espíritas nesse momento, com esse objetivo de construção e implantação do reino de Deus aqui, elas começam no seu próprio íntimo. Então aqui tem a primeira dica, e ela é básica. E Jesus já falou disso há mais de 2000 anos, né, gente? A implantação do reino de Deus começa na nossa própria intimidade. E vão, né, essas frentes até os extremos limites do mundo exterior. Então, isso aqui é só para deixar claro nesse início que nós temos compromisso, nós temos responsabilidade com a nossa própria evolução, bem particulares, aquelas mais íntimas, mas nós também somos responsáveis pela evolução do que está fora de nós. Pensemos nisso.
saudade de um tempo, de um lugar. Em cada coração uma semente, semente de um jardim, de algum lugar. Bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de trabalhar, é tempo de evangelizar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho, cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de resgatar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho, cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de resgatar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te O recado final dessa canção é exatamente uma das bases da continuidade do texto aqui trazido por Herculano Pires. Porque ele diz, gente, que mesmo diante de tantos compromissos que nós temos aqui, é preciso que a gente não se esqueça que nós espíritas não estamos só. Pois ele está se referindo aos espíritos, por isso que isso aqui não é exclusividade dos espíritas, tá? Mas é porque o texto está direcionado para os espíritas, compreendam assim. Pois o espírita conta com o auxílio constante dos espíritos do Senhor, que presidem à propagação e ao desenvolvimento do espiritismo na Terra. Gente, né? Foi o que eu fiz. Eu parei e busquei o significado do presidir aqui, né? Qual o sentido de presidir? Porque está dizendo que os espíritos do Senhor presidem, né, essa propagação e desenvolvimento do espiritismo na Terra. E presidir, de acordo com o dicionário, significa dirigir como presidente, dirigir, governar, superintender, dar orientação, indicar o que é melhor, guiar, orientar, nortear. Então, isso aqui, eu penso que é um grande estímulo para nós de entendermos que não estamos sós e que, além de não estarmos sós, ao nosso lado estão espíritos muito preparados
para sustentar, para amparar, para apoiar, para dirigir, para conduzir. Cabe a nós nos sintonizarmos com eles para que sejamos orientandos que tiram proveito de tudo isso. Continua Herculano Pires. Eu penso que isso aqui, eu queria deixar para você um desafio. Eu sei que aqui juntos, né, estamos espíritos de diferentes famílias religiosas. Alguns que já trazem o espiritismo do berço, outros que chegaram bem recentemente, mas que já se consideram espíritas, e outros que estão ainda conhecendo o espiritismo. Estão se sentindo bem, está fazendo sentido, e continuam por aqui. Talvez alguns até ainda naquela fase da curiosidade, mas também tentando entender, buscar respostas, né, para tantas perguntas que atormentam a alma aí, e que até então, né, nas suas bases, não conseguiram, né, responder aos próprios questionamentos. Muito bem. A maioria dos espíritas chegaram ao espiritismo tangidos. Gente, tangido é meio que tipo assim, empurrado, sabe? Conduzidos, assim, meio que quase que na marra mesmo, né? Pela dor. Pelo sofrimento físico ou moral. Pela angústia de problemas ou situações insolúveis. Alguém aí se identifica? Alguém aí chegou no espiritismo tangido pela dor, pelo sofrimento físico, por um sofrimento moral, por problemas que estavam assim, numa angústia extrema, por situações que você já tinha tentado de tudo e havia chegado na conclusão que não havia solução? Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: é notório, experiência, vivência, pelo convívio nesse meio espírita, que no meu caso não é de longa data, né? Eu reencontrei o espiritismo há 10 anos, então eu considero isso ainda, estou cheirando fralda no espiritismo, né? Mas esse pouco tempo já me dá a condição de dizer com segurança que a maioria de nós se enquadra nesse grupo que Herculano Pires considerou como maioria. A maioria de nós, gente, nós chegamos no espiritismo empurrados pela dor, pelos sofrimentos de todas as espécies, pelas angústias, pelos problemas que a gente já tinha buscado recurso em tudo quanto é canto, sejam nos recantos da matéria, sejam nos recantos espirituais, e nós não havíamos solucionado. E a gente chegou no espiritismo e estamos aqui. Até aí tudo bem. Segue Herculano Pires. Mas, uma vez integrados na doutrina, o espírita não pode e não deve continuar com as suas preocupações pessoais que motivaram a sua transformação conceptual. Então é o seguinte: chegamos com as dores, com os sofrimentos, com as angústias, com os problemas insolúveis. Chegamos. Há quanto tempo nós chegamos? Cada caso é um caso. Eu cheguei há mais ou menos 10 anos. Pode ser que você chegou há um mês. Pode ser que você esteja chegando hoje. Tem irmãos nossos aqui que já chegaram há várias décadas. Chegamos. Tá bom. Vamos continuar aqui do mesmo jeito que nós chegamos? Simplesmente passando por uma transformação de conceito, de teoria? Ou
nós podemos avançar mais? O que vocês acham? Quantos de nós continuamos até hoje, 10, 20, 30 anos depois, angustiados, buscando solução para as angústias? Doloridos, dor na alma, dor no pé, dor na cacunda, dor de lado, dor na cabeça, dor para tudo quanto é lado. E simplesmente buscando, mas eu quero resolver meu problema, é o espiritismo, e vamos, e passe, e vou no centro, e eu quero água fluidificada, e põe meu nome no tratamento, e põe no caderno de preces, e pede para o espírito tal, e chama o Dr. Bezerra, e chama o Dr. Fritz, e chama Jeromão, e chama a vovó Nem. Até quando? Continua Herculano Pires. O Espiritismo lhes abriu a mente para uma compreensão inteiramente nova da realidade. Já que nós mexemos no baúzinho da memória, você pode fazer uma reflexão aí bem íntima, tentando relembrar aí o momento da sua chegada no Espiritismo. Vou usar essa expressão porque é a que está aqui no texto. Como era antes a sua mente? A sua mente mudou depois de topar com o Espiritismo? Não tem dúvida. Aqui é uma afirmação, o Herculano Pires aqui não está cogitando isso, ele está dizendo: o Espiritismo lhes abriu a mente para uma compreensão inteiramente nova da realidade. Aqui no Eva, gente, quem chegou aqui, quantas vezes a gente escuta aqui, e eu estou falando por nós, viu? Porque nós somos aqui menininho do correio, nós somos carteiros aqui, ó, só entregando correspondência, não é assim? Quantos de nós já afirmamos aqui que depois desses momentos aqui, ó, intensivos, nós já estamos pensando diferente. Nós já estamos reagindo diferente. Nós já estamos com uma nova mentalidade, uma nova compreensão da mesma realidade que antes a gente via diferente. Então o Espiritismo agregou para você uma compreensão nova de realidade? Pensa. Ou você continua como antes? Jamais, impossível. Se agregou para melhor ou para pior? Alguém aqui considera que depois que encontrou o Espiritismo a vida piorou? Eu já escutei gente falar assim. Nossa, depois que eu fui para esse centro espírita, nossa, minha vida virou uma confusão. E aí a gente descobriu que na verdade não virou confusão nenhuma. Simplesmente a pessoa teve uma abertura da mente, compreendendo a realidade, começou a perceber o que já existia há muito tempo. Não piorou nada, ela só está vendo agora. É necessário, diz Herculano Pires, que todos os espíritas procurem alimentar cada vez mais essa nova compreensão da vida e do mundo, através do estudo e da meditação. Isso aqui, gente, eu acho que justifica aquilo que a Alice comentou agora mesmo, que às vezes as pessoas ficam incomodadas, né? Mas todo dia, talvez seja necessário ainda que todo dia a gente pare um pouco, que seja aqui no Eva, que seja em outros momentos, para tentar dar comida, dar alimento para essa nova compreensão da vida e do mundo. Se aqui ainda não é um ambiente adequado para meditação, levando ao pé da letra, mas pelo menos de estudo, nós temos essa condição. E eu digo mais, viu? Essa orientação aqui serve não só para os espíritas, mas para todos aqueles que se consideram cristãos. Cantemos, por gentileza. Tem uma mensagem aqui. Não, eu ainda estou ruim para enxergar.
Quisera o homem seguir a luz, pudera o homem seguir Jesus. Ah, quantas consolações não experimentaria, quantas dores se acalmariam. Só iremos ao Pai por Ele, Jesus. Ele é o lume, é o guia, é a luz. Homens do mundo, espíritas do mundo, desapego, disciplina, coragem e boa vontade. Sem esforço e dedicação, não aprenderemos as lições. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Espíritas, despertemos o quanto antes para não experimentarmos o pranto e o ranger de dentes. Não mais ignorância, já não podemos alegar isso. Deus não se cansa, Jesus não desiste, mas eles não fazem por nós. Podem fazer para nós, mas não fazem por nós. A evolução dependerá sempre do esforço de cada um. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. O espírito amigo que não quer ser revelado. O recado está dado. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer o medo, abrir o peito numa, a força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim?
do que a gente está falando aqui, né? Nada temer se não correr da luta, ou seja, não corra, não fuja. Nada fazer se não esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugindo das armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. A gente fica sempre buscando, sempre uma procura infinita, aquela busca, né? O que é que eu vim fazer aqui? Será que onde eu estou é o lugar certo? Será que eu não fugi de um lugar e escapei para o outro? Será que está tudo certo, né? Os Espíritos sempre nos dizem assim, está tudo certo. E nós continuamos indagando. Então, às vezes eu penso que quando eles dizem está tudo certo, é de acordo com a nossa evolução. Ou seja, eu só compreendo até aqui, então está certo. Poderia estar diferente? Poderia, mas a minha compreensão não avança. Eu não me esforço, eu não estudo, eu não deixo, eu não desapego. Então está tudo certo, porque eu só posso dar isso. Eu não posso dar mais. O problema é que a gente comete um grande equívoco. Nós estamos dando muito pouco do que nós viemos fazer aqui. E muitos de nós, muitos desistem, muitos. Pensa, para quê? Não vai valer a pena mesmo? Vai que eu vou morrer hoje mesmo ou amanhã? Por que eu vou ficar nesse esforço, nessa luta? É o contrário, né? Nós deveríamos todos formar um grande elo, um grande laço, né? Nos unirmos e vencermos as nossas dificuldades, amando-nos e instruindo-nos. Assim é a recomendação dos Espíritos. Amai-vos e instruí-vos. O amor nos nivela na condição de que eu preciso que você me tolere, eu preciso da sua compreensão, como você precisa que eu te tolere e que também precisa da minha compreensão. É uma estrada de mão dupla. Nós precisamos uns dos outros, porque senão aquela tristeza vai nos invadir o coração. Aquela decepção, aquela vontade de voltar não sei para onde, vai bater à nossa porta. E muitas vezes, sem chão e sem uma mão, nós desistimos. E Jesus disse, eu sempre estarei convosco. Então, nessas horas, gente, nós precisamos aprender a exercitar a convivência com Jesus. Começa agora, começa hoje. Chama por Jesus no silêncio dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Quando tudo parecer difícil, chama por Jesus, Ele atende imediatamente. Mas nós não acreditamos, nós não cremos. Eles falam, o quê? Chamar Jesus? Jesus sabe nem que eu existo. Ele nos conhece por nome, Ele sabe de tudo, todos os nossos pensamentos, tudo que está acontecendo agora. Ele sabe e Ele espera, porque Ele é tão evoluído e tão respeitoso que Ele não violenta as nossas consciências. Tanto que Ele disse, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, os estropiados, os aflitos. Ele espera, vem. Ele não vai e aponta o dedo, Elizabeth, olha o que você está fazendo, Elizabeth. Não. Vem, Elizabeth, quando você conseguir, quando você der conta, vem, eu estou aqui. Mas eu não posso te obrigar a vir, você tem que desejar, porque você é filha de Deus. E todos os filhos de Deus podem escolher. Então vem, pode vir. Eu não vou te condenar, eu não vou apontar o dedo. Eu vou te ouvir, vou te consolar, vou te animar, porque a vida vai ter que seguir, você querendo ou não.
Então vem, pega essa força, essa luz, pega o meu amor e vai trilhar o seu caminho. Se todo mundo te abandonar aqui na terra, você ainda tem a mim. Você jamais estará sozinho. Se todos fecharem as portas para você, vinde a mim, que eu te aliviarei. Então, gente, falta essa confiança, falta esse contato, nessa proximidade com o Mestre Jesus. Bom, gente, diante do que nós já ouvimos aqui, especialmente Herculano Pires, posicionando cada um de nós numa realidade que não tem como ser negada, né? De onde nós viemos, nos ajudando a refletir como foi esse nosso encontro ou reencontro com o Espiritismo, como é que foi essa nossa chegada, e especialmente como nós estamos agora, e nos chamando a atenção para tudo isso que acabou de ser reforçado aqui, né? Nós não podemos ficar parados no tempo, repetindo os mesmos comportamentos, pensamentos, palavras e sentimentos daquele momento em que marcou a nossa chegada. Mas por que não? Porque eles estão vindo até aqui indicar esse roteiro, essa pequena sugestão para nos ajudar a despertar. Há uma história narrada, no livro Vozes do Grande Além, uma psicografia do Chico Xavier, que foi assinada por um espírito que também não quis se identificar. Então, ele assinou a mensagem como AC. Provavelmente as iniciais, né? Sei lá, Antônio Carlos, sei, AC. E o Chico, antes de apresentar a psicografia no livro, ele fez uma pequena anotação só para posicionar o momento em que essa psicografia chegou. Ele disse o seguinte: em nossa reunião da noite de 7 de junho de 1956, nossos benfeitores trouxeram-nos ao recinto o espírito AC, o que nos contou a sua significativa experiência aqui transcrita. Oxalá possa ela, a experiência, acordar-nos para mais ampla exatidão no desempenho de nossos compromissos na esfera da caridade, que realmente, seja onde for e com quem for, é nosso simples dever. Bom, então agora, imaginemos o seguinte: o quanto é importante, quando nós nos dirigimos para um local desconhecido, que tenha alguém de lá que possa servir como se fosse um guia. O tanto que isso facilita. Quem aqui nunca precisou de um guia? Ou se não precisou de um guia, talvez tenha viajado para o exterior ou ido em algum local mais distante, pelo menos em algum lugar em que você precisou de uma informação. Fulano, um endereço, talvez. Quem nunca precisou disso? Então, quem precisou sabe o quanto é importante. O que vai acontecer aqui agora com a leitura desse texto é exatamente isso. Nós somos viajores da eternidade, da infinitude da vida. Então é muito bom, como disse o Chico aqui, quando alguém retorna de um local onde nós estaremos e compartilha conosco a sua experiência. E é o que nós teremos a oportunidade agora de acompanhar. O Espírito, então, chama-se AC. Eu dividi a mensagem em 3 partes para facilitar a nossa degustação aqui. Ele começa dizendo o seguinte: Espiritismo, sou espírita. Fora da caridade, não há salvação.
Maravilhosas palavras. Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhes o divino significado depois da morte, com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma viagem importante, guardando inutilmente o bilhete na mão. A cada dia eu fico observando, falo assim, poxa, a espiritualidade é um negócio impressionante, né? Porque no final eu gostaria de pedir por obséquio que a Liz repetisse a leitura dessa escuta mediúnica, dessa psicografia que chegou para nós agora há pouco. Depois da leitura desse texto aqui. E aí a gente vai entender mais ainda o recado que foi dado, porque foi assim que foi dito. Alguém aqui já está considerando que a viagem já está chegando ao fim, o trem está passando, e você está ficando para trás com o bilhete na mão? Utilizei-me de um corpo físico durante 55 anos na derradeira romagem física. Desencarnou com 55 anos. Era casado, residia no Rio de Janeiro, mantinha a esposa e 2 filhas. Desempenhava a função de operoso corretor de imóveis e era espírita, à maneira de tantos. Nunca me interessei por qualquer meditação evangélica. Não cheguei a conhecer patavina da obra de Allan Kardec. Conhecer, gente, é muito mais do que escutar, do que ler. Vamos entendendo isso aqui. Entretanto, intitulava-me espírita. Frequentava sessões, aplaudia conferencistas, acompanhava as orações dos encarnados e as preleções dos desencarnados, com a cabeça pendida em reverência. Todavia, encerrados os serviços espirituais, tinha sempre afeiçoados no recinto, a quem oferecer terras e casas, a quem vender casas e terras, e o tempo foi passando. Cuidava devotadamente do meu conforto doméstico. Meu rico dinheiro era muito bem empregado. Casa bem posta, mesa farta, tudo do bom e do melhor. Às vezes, um companheiro mais persistente na fé convidava-me à atenção para o culto do Evangelho no lar. Mas eu queria lá saber disso? A meu ver, isso daria imenso trabalho. Minha mulher dedicava-se à vida que lhe era própria. Minhas filhas deveriam crescer tão livremente como desejassem, e qualquer reunião de ordem moral em minha casa era indiscutivelmente um tropeço ao meu bem-estar. E o tempo foi passando. Fui detentor de uma bronquite que me recebia a melhor enfermagem. Era o dodói de meus dias. Se chamado a qualquer atividade de beneficência, era ela a minha grande desculpa. No verão, estimava a sombra e a água fresca. No inverno, preferia o colchão de molas e o cobertor macio. E o tempo foi passando. Sessões semanais bem frequentadas, orações bem ouvidas, negócios bem feitos. Aos 55 anos, porém, um edema do pulmão arrebatou-me o corpo. Cantemos, por gentileza. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo.
mais do que eu posso ser. Desencarnado aos 55 anos, nosso irmão continua a narrativa da sua experiência. Francamente, a surpresa foi grande. Apavorado, compreendi que eu não merecia o interesse de quem quer que fosse, a não ser das entidades galhofeiras que me solicitaram a presença em atividades criminosas que não condiziam com a minha vocação. Então, a não ser os espíritos galhofeiros que queriam aprontar, ninguém lhe dava atenção. Entre o centro espírita e o lar, minha mente conturbada passou a viver uma experiência demasiado estranha. Em casa, outros assuntos não surgiam a respeito que não fossem o inventário para a indispensável partilha dos bens. E no centro, as entidades elevadas e amigas surgiam tão intensivamente ocupadas aos meus olhos que de todo não me era possível qualquer interferência, nem mesmo para fazer insignificante petitório. Então ele ficou vagando, a mente dele da casa para o centro, do centro para a casa. Na casa, o povo só preocupado com o inventário. No centro, ele percebia as entidades num trabalho tão incessante que não tinha nem jeito dele parar alguém para ficar perguntando alguma coisa, né, ou pedindo. Para ser verdadeiro, não havia cultivado a oração com sentimento. E por isso mesmo passei a ser uma espécie de estrangeiro em mim próprio, ilhado no meu grande egoísmo. Ausentando-me do santuário de minha suposta fé, interiormente desapontado, encontrava o círculo doméstico. Saía do centro, voltava para casa e, por vezes, ensaiava, na calada da noite, surpreender a companheira com meus apelos. Entretanto, nos primeiros tentames, senti tamanha repulsão da parte dela a exprimir-se na gritaria mental com que me induzia a procurar os infernos, que eu realmente desisti da experiência. Olha a vibração da esposa, hein? Minhas filhas, visitadas por minha presença, não assinalavam de modo algum qualquer pensamento meu, porquanto se encontravam profundamente engolfadas na ideia da herança. Não havia outra recordação para o carinho paterno que não fosse a herança, a herança, a herança. Passei a viver assim, dentro de casa, à maneira de um cão batido por todos, porque, francamente, não dispunha de outro clima que me atraísse. Apenas o calor de meu lar sossegava-me as ânsias. Alguns meses decorreram sob a difícil posição em que me encontrava. Alimentava-me e dormia nas horas certas, copiando os meus antigos hábitos. Certa noite, porém, tive tanta sede de espiritualidade, tanto anseio de confraternização, que, vagueando na rua, procurei o alto da Tijuca para meditar, chorar e penitenciar-me. Minhas lágrimas, contudo, eram dessas tão sinceras que alguém se compadeceu de mim. Surgiu-me à frente um irmão dos infortunados e, com muita bondade, reconduziu-me ao velho templo espírita a que antigamente me afeiçoara. Era noite avançada, mas o edifício estava repleto. Um mensageiro do plano superior dirigia grande assembleia, e o enfermeiro, que paciente me encaminhara, esclareceu-me que ali se verificava o encontro de um benfeitor do alto com os desencarnados que se caracterizavam por mais ampla sede de luz. Esse instrutor penetrava-nos a consciência, anotando o mérito ou demérito de que éramos portadores para demandar a suspirada renovação de clima. Muitos irmãos eram ouvidos pessoalmente. Após 2 horas de expectativa, chegou a minha vez.
pelo olhar daquele espírito extremamente lúcido, deduzi que nenhum pensamento meu lhe seria ocultado. Aqueles olhos varriam os mais fundos escaninhos do meu ser. Cada cantinho era percebido por eles. Anotei meu problema. Desejava mudança. Ansiava melhorar minha triste situação. Perguntou-me o instrutor qual havia sido o meu modo de vida. Imaginemos-nos no lugar desse irmão aqui, questionado por um espírito do alto, cujo olhar vasculha cada cantinho da nossa intimidade. Qual foi, até agora, o nosso modo de vida? Cantemos. Depois de ter sido questionado, sobre como foi o seu modo de vida, nosso companheiro continuou aqui. Creio que ele, o espírito do alto, não tinha necessidade de indagar coisa alguma, ou seja, ele já sabia. No entanto, a casa acolhia numerosos necessitados e, a meu ver, a lição administrada a qualquer de nós deveria servir a outrem. Eu fiquei pensando, talvez esse texto aqui não tivesse nenhuma necessidade, mas pode ser que nós sejamos também semelhantes aos que estavam naquela reunião, e pode ser que sirva para nós.
Aleguei preocupado que havia protegido corretamente a família terrestre e que havia preservado a minha saúde com segurança. Esse teria sido o seu modo de vida. O benfeitor Waltz sorriu e respondeu que semelhantes ofícios eram comuns aos próprios animais. Até os animais protegem a família, cuidam da saúde. Pediu que, de minha parte, confessasse algum ato que pudesse enobrecer as minhas palavras, algo que lhe fosse apresentado como justificativa de auxílio às minhas pretensões de trabalho, melhoria e ascensão. Gente, aquela reunião ali, para a gente entender melhor, é como se ali estivessem, pessoas participando de um recrutamento de trabalho, pedindo uma oportunidade de servir. E você, no caso desse irmão nosso aqui, tinha a oportunidade de argumentar em defesa de si mesmo. Quais são os seus atributos? E ele falou, mas isso aí até os animais fazem. Melhora o seu argumento e pensa mais um pouquinho. Traz aqui alguma atitude nobre. E o irmão continua, Minha memória vasculhou os anos vividos inutilmente. Não encontrei um ato sequer capaz de alicerçar minha esperança. Não que o serviço de corretor de imóveis seja indigno, mas é que eu capitalizava o dinheiro ganho em minhas lides profissionais qual terra seca, coletando a água da chuva, chupava, sem restituir coisa alguma. Depois de agoniados instantes, lembrei-me de que, em certa ocasião, encontrara 3 amigos de nosso templo na Praça da Bandeira, a insistirem comigo para que lhes acompanhasse a jornada caridosa até um lar humilde, na favela do Esqueleto. Fiz tudo para desvencilhar-me do convite que me pareceu aborrecido e imprudente. Mas o grupo, que se constituía de uma senhora e 2 companheiros, desenvolveu sobre mim tamanho constrangimento afetivo que não tive outro recurso senão atender à carinhosa exigência. Daí a alguns minutos, varávamos estreita choupana de lata velha, onde fomos defrontados por um quadro desolador. Pobre mulher tuberculosa agonizava. Nosso conjunto, nosso grupo, entretanto, logo à chegada, fragmentou-se, pois a companheira foi convocada pelo esposo ao retorno imediato, e o outro amigo deu-se pressa em voltar, argumentando que havia um serviço urgente para ser cumprido. Não pude, todavia, imitar-lhes a decisão. Os olhos da enferma eram de tal modo suplicantes que uma força irresistível me fez dobrar os joelhos para socorrê-la no leito, mal amanhado no chão. Perguntei-lhe o nome. Gaguejou e informou chamar-se Maria Amélia da Conceição. Seus familiares, uma velha e 2 meninos que se assemelhavam a cadáveres ambulantes, não lhe podiam prestar auxílio. Inclinei-me e coloquei-lhe a cabeça suarenta nos braços, tentando suavizar-lhe a dispneia. No entanto, depois de alguns minutos, a infeliz, numa golfada de sangue, entregou-se à morte. Senti-me sumamente contrafeito, mas, para ver-me livre de quadro tão deprimente, pela primeira vez arranquei da bolsa uma importância mais farta, transferindo-a para as mãos da velhinha, com vistas aos funerais. Afastei-me irritadiço, e antes da volta à casa, procurei um hotel para um banho de longo curso com desinfetante adequado, e no outro dia consultei um médico sobre o assunto, com receio de contágio. O painel, a situação, a lembrança que o tempo distanciara, assomou-me à memória, mas tentei sufocá-lo na minha imaginação, pois aquele
era um ato que eu havia levado a efeito constrangidamente, sem mérito algum, de vez que o socorro a Maria Amélia da Conceição fora simplesmente para mim um aborrecimento indefinível. Cantemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o nosso irmão AC, desencarnado, sedento de espiritualidade, buscando um serviço no mundo espiritual, diante de um benfeitor do alto, recebe o pedido para que narre o seu modo de vida. A resposta não foi considerada satisfatória, mas foi-lhe dada uma outra oportunidade de falar algo que enobrecesse aquelas palavras iniciais e que pudessem contar a seu favor. Eu espero que cada um de nós aqui estejamos imaginando no lugar desse moço. Quais seriam os fatos que nós poderíamos narrar a um benfeitor espiritual que justificariam ações nobres da nossa parte enquanto encarnados, suficientes para garantir oportunidades de serviço? A Liz fala muito do currículo, né? Ele estava ali preenchendo um currículo na busca de uma oportunidade. Não se lembrou? Veio à memória então a situação que nós acabamos de ler, mas o que veio à memória não foi traduzido em palavras, ele só pensou. Acompanhem. Contudo,
enquanto a minha mente embatucada não conseguia resposta, desejando asfixiar a indesejável reminiscência, alguém avançou da assembleia e abraçou-me. Olha, esse alguém era a mesma mulher da triste Vila do Esqueleto. Maria Amélia da Conceição vinha em meu socorro. Pediu ao benfeitor que nos dirigia recompensasse o meu gesto, notificando que eu lhe havia ofertado pensamentos de amor na extrema hora do corpo e que lhe havia doado, sobretudo, um enterro digno com o preço de minha dedicação fraternal, como se a fraternidade algum dia houvesse andado em minhas cogitações. As lágrimas irromperam-me dos olhos, e desde aquela hora, para felicidade minha, retornei ao trabalho. Que advogada de defesa foi essa, gente? Sendo investida a tarefa de amparar os agonizantes. Tarefa essa em cujo prosseguimento venho encontrando abençoadas afeições, reerguendo-me para luminoso porvir. Bastou um simples ato de amor, embora constrangidamente praticado, para que minha embaraçosa inquietação encontrasse alívio. Uma gota de amor cobre a multidão de pecados. É por isso que, trazido à vossa reunião de ensinamento e serviço, sou advertido a contar-vos minha experiência dolorosa e simples, para reafirmar-vos o imperativo de sermos espíritas pelo coração e pela alma, sermos espíritas pela vida e pelo entendimento, sermos espíritas pela teoria e pela prática, porque em verdade, como espíritas, à luz do espiritismo cristão, podemos e devemos fazer muito na construção sublime do bem. Por esse motivo, concluo reafirmando: Espiritismo, sou espírita. Fora da caridade, não há salvação. Maravilhosas palavras. Que Jesus nos abençoe. Divino Mestre, que és todo luz, divino amigo, que me conduz, vem com teu manto me proteger, abre teus braços, vem me acolher. Jesus, que estás aqui, vem ao teu olhar me encontrar, vem a tua mão me abençoar, vem ao teu amor me iluminar.
Muito bem. Você poderia reler aquela psicografia agora? Gente, eu penso que é desnecessário, né? Sugerir uma atenção redobrada, porque eu tenho certeza que vocês já estão bem conectados, né? Mas ouçam com ouvidos de ouvir. Quisera o homem seguir a luz, pudera o homem seguir Jesus. Ah, quantas consolações não experimentaria, quantas dores se acalmariam. Só iremos ao Pai por Ele, Jesus. Ele é o lume, Ele é o guia, Ele é a luz. Homem do mundo, espíritas do mundo, desapego, disciplina, coragem e boa vontade. Sem esforço e dedicação, não aprenderemos as lições. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Espíritas, despertemos o quanto antes para não experimentarmos o pranto e o ranger de dentes. Não mais ignorância, já não podemos alegar isso. Deus não cansa, Jesus não desiste, mas eles não fazem por nós. Fazem para nós, não por nós. A evolução dependerá sempre do esforço de cada um. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Muito bem. Pensemos, né, gente? Então é isso. Quero mandar um abraço especial aqui a todos que estão chegando no EVA hoje pela primeira vez, né? Como, por exemplo, a Salete, né? Lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, viu, Salete? Estamos aqui diariamente, às 20 horas e 30 minutos. Em nome de Jesus. Gente, obrigado, né, pela companhia feliz de vocês. Aquele lembretinho básico, né? Ó, deixa um joinha aí, se fez sentido para você. Né? Inscreva-se no canal. Clica no sininho aí para que você receba as notificações aí, né? Às vezes a gente pode entrar em horários diferentes aí, você pode ser alertado lá e estar junto conosco. Muito obrigado. Salve Deus, salve Jesus, salve a espiritualidade que cuida do EVA e salve os evangelistas do amor. Obrigado. E agora vamos receber o passe magnético. Nossos anjos guardiões hoje, nos aplicando os passes. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama.
ao teu lado, junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como Vamos dando sequência à fluidificação da água. Vamos agradecendo a Jesus por essa noite de aprendizado. Que o exemplo desse nosso irmão permaneça em nós, que não seja apenas um conto vindo do além, mas que seja um alerta para as nossas próximas ações, para os nossos planos aqui na Terra. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse evangelho de amor, esse evangelho de luz. Nós colocamos agora as nossas águas para fluidificar e que seja depositado em cada recipiente, em cada água, o remédio necessário e bendito para o nosso despertar. Água da vida é a água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor, remove barreiras, reluz em mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor.
espirituais possam nos ouvir, escutar os nossos clamores por todos aqueles que são necessitados agora de um médico dos homens e de um médico das almas. Ó Senhor, concedei-nos a bênção de mais uma chance. E hoje eu peço, Senhor, em particular, pelas mães. Hoje eu quero pedir pelas mães, aquelas que têm no lar os filhos que se perderam, que vieram e fugiram aos compromissos, não deram conta de cumprir a disciplina e se perderam nos vícios, nas drogas, no sexo. Oh meu Deus, tem piedade dessas mães. Fortaleça cada uma delas para que elas não desistam desses filhos que são também filhos do amor de Deus. E que eles tenham força para não sucumbir, para se regenerarem, avançarem lutando mesmo que sofrendo, mas reconquistando o direito de viver a própria vida, não entregando as suas mentes. Aos nossos irmãos ainda desenganados no lado espiritual, aqueles que vivem ainda iludidos com os prazeres da matéria que são tão efêmeros. Só o amor perdura no tempo. Que essas mães sejam abençoadas e fortalecidas. Que nossa mãe querida Maria possa cobrir cada mãe com muito amor, com muito zelo, com muito carinho, injetando em cada uma a força do amor, para que fortalecidas elas sigam até o fim do compromisso feito com Deus, não desistindo desses filhos do amor que por ora estejam perdidos. E que assim seja, Senhor, de acordo com a vossa vontade. E assim, Senhor, nós pedimos permissão para encerrar o Evangelho de Amor dessa noite, dizendo graças a Deus, muito obrigada por tantas bênçãos e por tanto ensinamento. Que cada família ligada a nós agora receba o mesmo amor de Maria, o mesmo manto de bênçãos. E que não nos demoremos muito a endireitar o passo para seguir a luz do nosso doce e meigo Nazareno, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Amém, amém. Boa noite, Eva. Que dia bom, que noite boa. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Que essas lições permaneçam no nosso coração. Nós temos tanto, nos oferecem tanto, mas tanto que transborda, e nós aproveitamos tão pouco. Nós aproveitamos tão pouco. Agora mesmo a minha máquina de lavar vazou. E eu fui logo com um pano para secar por baixo. Quanto mais eu secava, mais molhado estava. E eu observei que aquele pano não absorvia água. Aí cuidei de pegar outro. Quando eu coloquei, ele imediatamente absorveu toda aquela água. Assim somos nós. Os ensinamentos são como a água. E nós, muitas vezes, somos aquele pano que não absorve. A nossa capa não deixa. Tiremos essa capa, né, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da preguiça. E vamos absorver
toda essa água da vida, do conhecimento e da vontade de Deus sobre nós. Antes que seja tarde demais e aqueles que nós amamos sigam e nós tenhamos que ficar para trás. Outras famílias, outras chances, sim, outras oportunidades, mas com os nossos queridos mais adiante. Beijo! Fiquem com Deus. Lá vai o beijo, pega que é seu, põe no coração, bem quentinho. Dona Francisquinha, Dona Maria do Carmo, nem sei se a Dona Francisquinha está assistindo a live mais. Manda um recadinho para nós, Dona Francisquinha, a Kelly, como é que é o nome dele? O Tarcísio. Tarcísio pôs a água da Dona Francisquinha. Então, um beijo bem especial. Fiquem com Deus e lá vai o beijo. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, se Deus quiser.